Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Meninos Eu Vi, podcast criado, roteirizado e apresentado por mim, Rodrigo James, para te falar sobre filmes, sobre séries e te dar uma perspectiva do que você vai assistir em meio a tanto conteúdo que nos é oferecido todos os dias. O Meninos Eu Vi tem episódios inéditos todas as semanas, com críticas e dicas do que assistir e de como estas obras interferem nas nossas vidas. Sigam esse podcast nos principais agregadores do mercado: Spotify, Apple, Deezer, Amazon, YouTube, em vídeo ou em áudio, onde estiver disponível, e marquem nas devidas caixas para serem avisados quando eu postar novos episódios. E claro, curtam, comentem, compartilhem, espalhem a palavra desse podcast por aí. Para falar comigo, usem a caixa de comentários do Spotify ou me mandem uma mensagem diretamente através das minhas redes sociais, @Rodrigo James no X, no Threads, no Instagram, no Blue Sky, no TikTok, ou através do YouTube. Comente aí no YouTube, caso você esteja vendo ou ouvindo esse episódio por essa plataforma. E não deixe também de seguir a minha newsletter sobre cultura pop e entretenimento chamada Mala. A Mala é uma newsletter que eu solto todas as sextas-feiras, com notícias, com críticas, com um apanhado de coisas relacionadas à cultura pop e ao entretenimento, e que eu produzo de forma independente. É muito importante, nesse momento em que os algoritmos não entregam o que a gente quer, as redes sociais passam longe de entregar o que a gente quer. Você experimenta isso todos os dias, de fazer aquele scroll infinito no seu Instagram ou no seu Facebook e não encontrar o que você quer. Então é muito importante que você apoie, que você siga e que você apoie as iniciativas feitas diretamente para você, com o conteúdo que você gosta. E a Mala e esse podcast são feitos de forma independente por mim, com o conteúdo de cultura pop e entretenimento que eu acredito que você goste. Então é muito importante que você siga, que você compartilhe e que você apoie também de forma mais esfuziante, até financeiramente falando, para que a gente consiga perpetuar essa produção de conteúdo de forma independente. Para você saber como assinar, como ler, como apoiar, como contribuir com a Mala e com esse podcast, basta você acessar o malanewsletter.substack.com ou ir aí nas minhas redes sociais, que você vai encontrar no Linktree com o link dela por lá. Por fim, eu tenho sempre que saudar os ouvintes da Rádio 98 News, a primeira rádio 100% notícias, feita 100% em Belo Horizonte, filha caçula do grupo que já comanda a 98 FM e a CDL FM, o Grupo Bel, e eu faço parte das 3 rádios, com colunas sobre cultura pop, entretenimento e por aí vai. Para você ver ou ouvir esse podcast na 98 News, basta acessar o 98,7 FM de Belo Horizonte ou o rede98.com.br aos sábados ao meio-dia e domingos às 8 da manhã. Agora sim, vamos a um filme brasileiro, adaptação de um dos grandes clássicos da literatura infanto-juvenil, O Gênio do Crime. Eu não vou começar esse episódio mentindo para vocês. Eu fui assistir O Gênio do Crime porque eu tenho uma memória afetiva com o livro original de João Carlos Marinho, que eu li lá na década de 80, acho, quando eu era ainda pré-adolescente ou adolescente. E é muito curioso porque eu li, eu me lembro muito pouco da história do livro, agora até pesquisando sobre ele, pesquisando sobre o filme, eu até relembrei algumas coisas, mas O Gênio do Crime é um daqueles livros que ficam na memória da gente, muito mais como memória afetiva de eu ter lido algo que me agradou, de eu ter lido. É um dos primeiros livros que eu me lembro de ter lido e de ter me feito tomar gosto pela literatura numa época
em que as crianças e os adolescentes da década de 80, tinham ainda pouco gosto pela literatura. Na minha turma, por exemplo, era muito pouca gente que lia, e eu li O Gênio do Crime, acho que eu tenho ele ainda, até procurei aqui, mas eu não achei, deve estar em algum lugar aqui em casa. Li O Gênio do Crime, gostei. Eu lembro de recomendar para os amigos e tal, mas eu tenho a lembrança muito boa desse livro por esses motivos, por ter sido um livro que me introduziu, de certa forma, na literatura. E aí eu tô falando de um livro de literatura infanto-juvenil, mas também vamos falar de literatura em geral. Ele abriu as portas para a literatura na minha vida, apesar de eu me lembrar muito pouco da história dele. E sim, eu fui me lembrando agora quando eu fiz a pesquisa para esse filme. E aí, então eu não vou mentir para vocês, eu fui assistir esse filme por conta dessa memória afetiva. E que bom que existem memórias afetivas desse tipo pra gente, pra instigar a gente a ir ao cinema, às vezes, instigar a gente a fazer coisas, por mais que... Bom, vou começar a falar do filme, então, antes de eu entrar num outro assunto aqui. O Gênio do Crime é um livro escrito pelo João Carlos Marinho, 1973? Acho que sim, 1973, ou seja, ele tem 53 anos, e conta a história de uma turma de garotos capitaneada lá no livro pelo Bolacha, e aqui no filme ele foi rebatizado para Gordo, que começa a investigar, começam a trabalhar de agentes secretos, investigando o aparecimento de figurinhas falsificadas para um álbum da Copa do Mundo. E aí vale um parênteses, que timing, que belo timing o Gênio do Crime está sendo lançado agora, porque eu não sei se vocês têm filhos, netos, ou se vocês são jovens que estão aí nessa onda do álbum da Copa do Mundo, mas eu só ouço falar disso, só ouço falar de amigos comprando figurinhas para os filhos e pessoas até da minha idade comprando o álbum de figurinhas da Copa do Mundo e fazendo o álbum de figurinhas da Copa do Mundo, que saiu o quê? Há duas semanas atrás? Isso, hoje tô gravando isso aqui dia 12 de maio, o álbum saiu há menos de 2 semanas atrás e já tá esse frenesi. Eu desci outro dia na banca de revistas aqui do bairro e tinha uma horda de meninos comprando figurinhas e fazendo o bafão ou o tapão, dependendo de onde você está no Brasil, isso chama bafão ou tapão, e fazendo tapão para trocar figurinhas e tal. Então o timing desse filme é muito legal porque está sendo lançado em meio a todo esse frenesi pelo álbum da Copa do Mundo de 2026. Então, voltando à trama, esse grupo de garotos começa a investigar, capitaneado pelo Gordo, que é o papel do Francisco Galvão. Eu vou colar os nomes aqui, até porque os meninos são todos muito novos, não tem trabalhos no cinema, na TV, então eu vou colar os nomes deles aqui. O Gordo, também chamado de João, que eu descobri inclusive que o nome dele, João, é uma homenagem ao João Carlos Marinho. O João, o Gordo, e sua turma, formada pelo Pituca e o Edmundo, papéis do Breno Caneto e do Samuel Estevam, o João é vivido pelo Francisco Galvão. Eles têm uma turma ali que gosta de se reunir e desvendar mistérios, sempre assistindo um programa de TV, e isso é uma diferença em relação ao livro original, do tal Mr. Mistério, que é o personagem do Marcos Veras, que é o Dick Tracy. Se você vê o Mr. Mistério, aquela roupa amarela, o chapéu, é o próprio Dick Tracy, e não é à toa isso. Então eles resolvem, eles percebem que tá rolando isso, até porque um deles completa o álbum, agora não tô lembrado se ele completou o álbum, e o álbum de figurinhas
tem uma promessa, né? A dona da editora, a Panini da vez, a dona da editora, o dono da editora, capitaneado, a editora capitaneada pelo Seu Tomé, vivido pelo Ailton Graça, promete que quem completar o álbum vai ganhar uma passagem para assistir a final da Copa do Mundo. E aí, com esse tanto de figurinhas falsificadas que aparecem no mercado, é claro que muita gente completa o álbum, então tem aquela cena de um monte de gente lá na porta da editora, exigindo sua passagem, e aí os meninos conseguem entrar e conversam com o Seu Tomé, e o Seu Tomé fala com eles, não, tem figurinhas falsificadas, tem alguém fazendo... trabalhando de cambista, vendendo as figurinhas falsificadas por valores muito mais altos, e eu não tô dando conta, porque eu não tenho tanta condição assim de dar essas passagens. E os meninos resolvem, aí ele contratou quem? O Mr. Mistério, para poder desvendar, para poder saber quem é que tá fabricando essas figurinhas e tal. E os meninos resolvem, então, por conta própria, ir de uma forma meio paralela e junto com o Mr. Mistério, investigar, e começam a investigar o cambista e a família dele. Enfim, é uma história de mistério, né? Quem é que tá fazendo isso, mas também, mas muito mais do que uma história de mistério, e eu acho que é por isso que o livro fez tanto sucesso e continua fazendo tanto sucesso. Aliás, esse continua fazendo tanto sucesso é uma dúvida que eu tenho, e você pode me dizer se você... sei lá, se você é adolescente, pai, tio, avô de adolescente, me diga, o Gênio do Crime ainda é um livro lido nos dias de hoje? As pessoas gostam de ler, os adolescentes, é uma introdução à literatura para os adolescentes dos dias de hoje, como foi para mim? Fecha parênteses. Então, muito mais do que uma história de mistério, é uma história de coming of age. Né, os meninos ali se descobrindo, amadurecendo, não amadurecendo de uma forma esfuziante, então eles eram crianças e viraram adolescentes, não dessa forma, mas adquirindo outras características que vão deixando a infância um pouco de lado, ainda que muitos dos traços desses meninos ainda sejam traços de crianças. Em especial, o traço do amor, esse traço da ida da infância para a adolescência, o traço do amor, que é representado pelo interesse do João, ou do gordo, pela Berenice, que é o papel da Bela Alelaf. A Berenice tem uma diferença no livro, que a Berenice só aparece no final, se não me engano. Aqui ela está presente em quase todo o livro, não, quase todo o filme, e ela entra para a Turma do Gordo, e daqui a pouco eu falo sobre isso, essa história de Turma do Gordo. Ela entra para a Turma do Gordo, ela é admitida porque ela tem habilidades, ela demonstra algumas coisas. Quando o Gordo conhece ela é de outra escola, e quando ele conhece ela e eles acabam tendo uma amizade ali, ele fala, você tem que vir com a gente, você tem que investigar, e ela quer participar das investigações, então a Turma do Gordo fica formada assim pelos 3 meninos e por ela, a Berenice, e aí tem uma espécie de, nossa, eu vou usar um termo aqui, mas não me entendam mal, tá? Um triângulo amoroso entre o João, a Berenice e o Edmundo. Então o Edmundo, no primeiro momento, se interessa ali por ela e ela acaba se interessando por ele, mas aí o gordo fica com ciúme. Aquela coisa típica de adolescente que tá ali descobrindo o primeiro amor, entendendo se aquilo ali é uma amizade, se aquilo ali é mais do que uma amizade, entendendo, mas o que é isso que eu tô sentindo? Quem nunca passou por isso? Quem nunca passou nunca passou pelo primeiro amor e se lembra de uma forma muito carinhosa desse primeiro amor? Do mesmo jeito que eu tô lembrando aqui de uma forma muito carinhosa do próprio Gênio do Crime, do próprio livro Gênio do Crime, eu tô me lembrando aqui, tô falando para você se lembrar, tô falando que a gente se lembra de uma forma muito carinhosa do primeiro amor, de todas essas mudanças da infância para a adolescência, isso sem falar na história da amizade. É uma coisa muito bacana
a amizade entre os três, entre o Gordo, o Pituca e o Edmundo, que todos nós já passamos por isso também, de ter turma de amigos e de ter conflitos, né? Quem nunca teve conflitos acerca de algumas situações, não só situações amorosas, como eu falei aqui, mas outras situações envolvendo amigos, então as amizades ficam estremecidas, mas ao mesmo tempo eles estão ali juntos com um objetivo comum, que é descobrir essa história dos cambistas vendendo as figurinhas falsas, quem é que tá fazendo isso, por quê? No elenco também tem o Douglas Silva, que é o Kaique, que é o professor Kaique, né, um professor deles, e outras pessoas, Rafael Losso e por aí vai. O filme é dirigido pelo André Felipe Binder, eu tô colando aqui, tá, gente? Por isso que eu tô fazendo assim. André Felipe Binder, também conhecido como Lip Binder, que tem vários trabalhos aí na TV, diretor de minisséries, novelas, aquela minissérie do Betinho, que tá na Globoplay, foi ele que dirigiu, mas ele tem vários trabalhos aí como diretor de episódios e capítulos de novelas, de minisséries, mas, se não me engano, é o primeiro filme longa-metragem dele. Eu não vou entrar aqui muito na história do gênero do crime, né, do que acontece, do mistério que é desvendado, porque eu acho que isso, no final das contas, é até um pouco secundário, porque o que importa é isso, o que importa é o timing desse livro, do filme, do livro, o timing, que eles conseguiram fazer um timing muito bom de aproveitar essa onda toda em torno do álbum da Copa e lançar o filme agora. Claro que não é por acaso, claro que isso foi planejado, e tem, se você, como eu, fez outros álbuns de Copa do Mundo, ou se você está fazendo esse álbum, ou se o seu filho, seu sobrinho, seu neto, o que quer que seja, estão fazendo o álbum da Copa do Mundo, você vai assistir a esse filme, não tem como você ficar com um sorriso na cara ao ver as cenas de álbum de figurinhas ali, principalmente meninos, né, mas meninas também. Não tem quem não veja aquelas cenas e se lembre com nostalgia da sua época, de quando você fez álbum de figurinhas. Eu já vou dizendo aqui que eu não estou fazendo este álbum de 2026 da Copa do Mundo, mas eu fiz vários. Acho que o último que eu fiz foi o de 2018, mas eu me lembro de fazer álbum de figurinhas da Copa de 86, de 82, de 86, quando eu tinha ali... quando eu tava ali nessa fase, entre a infância e a adolescência, me lembro muito bem do de 94, devo ter ele aqui em algum lugar, o álbum de 94, então... Tudo que eu vi nesse filme é muito fiel à realidade, em especial os tapões, né? O jogo de tapão, de bafão, para você trocar figurinhas, as trocas de figurinhas, os momentos em que os meninos estão ali colando as figurinhas e olhando, eu tenho essa, eu não tenho aquela, eu tenho que pegar as figurinhas principais, as figurinhas... mais importantes, mais caras, mais raras, que esse é inclusive o problema maior, né? Essas figurinhas que são raras, que deveriam ter poucas, agora estão espalhadas e muito mais gente está conseguindo, e é engraçado que é uma figurinha do Vini Júnior e tem apoio, o filme tem apoio do Vini Júnior, né, do Instituto Vini Júnior, tem apoio ali do Instituto Vini Júnior, então assim, os outros atletas todos da seleção brasileira são fictícios, então não precisa nem achar que o Neymar tá no filme, porque ele não tá. Então tudo isso traz uma nostalgia muito boa e é sobre isso que eu queria falar. Um filme como O Gênio do Crime, ele é feito diretamente para ir no nosso cérebro e nas nossas emoções, em especial indo direto na nossa nostalgia. É um filme completamente nostálgico, ainda que eles tenham atualizado para os dias de hoje. Então, várias coisas da história lá atrás, de 1973, foram atualizadas para os dias de hoje, até porque não faziam sentido, são coisas muito específicas da década de 70, faziam até um pouco de sentido quando eu li o livro
em 1980, que ainda era 1980 e poucos, vai. Que ainda era uma coisa bem recente, o livro foi escrito em 73, então se eu tiver lido, sei lá, em 83, o livro tinha só 10 anos de existência, o mundo ainda era muito parecido, mas o mundo mudou completamente, não tem nem como a gente falar. Eles conservaram essa história do álbum de figurinhas, da amizade dos meninos, mas várias outras passagens, vários outros detalhes eles mudaram e mudaram para, não vou dizer para melhor, mas atualizaram de uma forma que ficou um filme que trabalha a nostalgia. Então os pais, os tios, os avós, as avós, as pessoas da minha idade, por exemplo, que tem essa nostalgia com o gênero do crime, vão até virar para os meninos adolescentes dos dias de hoje e falar: ó, o gênero do crime é uma história legal, vamos lá assistir no cinema. Eu acho que isso pode fazer com que o filme funcione no cinema, mas eu acho que a atualizada para os dias de hoje também pode fazer com que os meninos, os adolescentes se interessem por essa história, ainda mais que o filme está sendo lançado neste momento em que o álbum de figurinhas está aí à torta e à direito e mandando ver nas ruas. Essa história de falar para nostalgia é um acerto muito grande, porque não só trabalha com isso que eu falei, não só as pessoas mais velhas como as pessoas mais novas, não só as pessoas mais velhas vão se interessar por ver, por levar as pessoas, mas também as pessoas mais novas vão se interessar pela história atualizada nos dias de hoje, mas eu acho que também pode fazer com que as pessoas olhem para esse filme e se lembrem que existe toda uma tradição de livros infanto-juvenis no Brasil. A própria coleção Vagalume, o gênero do crime é da coleção Vagalume, né? Ou não é da coleção Vagalume, mas deveria ser, né? Eu me lembro da capa do gênero do crime, eu me lembro de ser da coleção Vagalume. Coleção Vagalume que tem muitos livros infanto-juvenis, os livros de Marcos Rey, por exemplo, e que fez muito sucesso e que foi a base para muita gente da minha idade. E essa história de livros infanto-juvenis, então ela existe desde sempre existem livros sendo feitos para essas faixas etárias, e que bom que existe um filme do gênero do crime para nos lembrar que existe a literatura por trás de tudo isso. Vocês bem sabem que eu não estou aqui para falar se o filme é melhor ou se o filme é pior do que o livro, né? Eu sempre digo, eu não estou aqui para comparar, né? Apesar de eu ter falado algumas coisas aqui sobre as diferenças com o livro, mas porque são diferenças fundamentais até para traduzir, até para colocar o livro nos dias de hoje, mas vocês sabem muito bem que eu acho que o filme tem que funcionar por si só. E é aí que eu acho que o gênero do crime, apesar de tudo isso que eu falei, é um filme que, para mim, faltou aquele suspiro a mais, sabe? Faltou aquele suspiro, aquele suspiro de te fazer realmente ficar com lágrima nos olhos. É um filme muito correto, um filme bem correto mesmo, bem correto. Os meninos estão todos bem, não vou falar nada sobre o elenco, apesar de algumas vezes eu achar que os personagens são caricatos demais. Claro, eles precisam ser caricatos, principalmente o Seu Tomé e o Mr. Mistério do Marcos Veras. Eles precisam ser caricatos porque eles foram moldados para crianças, então crianças vão assistir a esse filme, e sim, pode levar sua criança, não tem problema algum, é um filme feito para crianças e pré-adolescentes, mas eu acho que às vezes são caricatos demais, e assim, não tem como. Eu comparei muito esse filme, quando eu estava assistindo, com o último episódio do Maurílio Martins, que eu já falei aqui para vocês, foi um dos melhores filmes que eu assisti no ano passado, e que sim, é um filme também feito para adolescentes, para pessoas jovens, mas é muito melhor.
Eu vou usar aqui um muito melhor escrito, porque realmente é escrito e dirigido. Eu acho que o último episódio é infinitamente melhor. Não tô dizendo aqui que não é para você não assistir, não é para você não assistir o Gênio do Crime, mas ficou faltando um suspiro a mais. E por isso eu vou dar 2,5 estrelas para esse filme, porque ele foi muito correto, né? Correto até demais. Às vezes muito caricato, em alguns momentos eu acho que deixou a desejar na parte de direção de atores, né? Porque principalmente quando você trabalha com atores adolescentes, assim, você precisa ter um algo mais, extrair um algo mais. E eu acho que é esse algo mais que eu não consigo nem traduzir em palavras. É um suspiro a mais, aquele suspiro que nos faz ter aquele arrepio na espinha, que nos faz ficar arrepiados, que nos faz sonhar. Eu acho que em momento algum eu sonhei nesse filme. Eu assisti a história de um filme adolescente e super correto, mas eu acho que esse tipo de filme precisa de um algo a mais, e na comparação, como eu fiz a comparação com o último episódio, que é uma outra trama, são meninos um pouco mais velhos, mas que tem uma alma diferente, tem uma bossa diferente, tem até a própria parte da nostalgia é diferente, então foi inevitável eu fazer essa comparação, e aí eu fui murchando durante o Gênio do Crime. Cheguei ao final até meio decepcionado. Eu queria mais. Pode ser que eu tenha mais, porque tá muito claro, e vocês vão ver no final, que tem um número musical, que isso é uma tentativa de criar uma franquia. Então a gente pode ter novas histórias aí da Turma do Gordo vindo pela frente, claro, se a bilheteria deixar, se o filme fizer sucesso e por aí vai. E por isso, apesar de eu dar 2,5 estrelas para esse filme, eu quero que você vá assistir, porque vai ver, você vai ter uma opinião completamente diferente da minha. Talvez o filme te dê o arrepio na espinha que não me deu. É aí que o arrepio na espinha não tem muito como a gente ir contra ele. Ou o filme te arrepia, ou ele não te arrepia. Não tem como ser um meio termo. E esse filme não me arrepiou, né? Não me emocionou. É isso que eu tô querendo dizer. Não me emocionou da forma que eu achei que fosse me emocionar, fosse me fazer lembrar da minha juventude, da minha adolescência. Não. Eu assisti ao filme e ele foi super correto. Infelizmente, pra mim, não funcionou tanto quanto eu gostaria que ele funcionasse. Mas eu quero saber o que você achou, eu quero que você me conte a sua opinião sobre o Gênio do Crime. Me conte também se você leu, se você não leu, o que você achou, que a gente vai conversando sobre isso ao longo dos próximos dias, semanas, meses, não sei quando você está assistindo a esse episódio, não sei quando você está assistindo ao Gênio do Crime. Eu tô falando dele aqui 2 dias antes de ele entrar em cartaz nos cinemas no Brasil, mas a gente sabe que essas coisas funcionam muito assim. Daqui a pouco esse filme vai estar em streaming, muito mais gente vai assistir e vai acabar voltando a esse episódio aqui. Mas me conte, que eu quero saber através das minhas formas de comunicação, das várias maneiras que você tem para se comunicar comigo. Primeiro, através da caixa de comentários do Spotify, através das minhas redes sociais, @RodrigoJames no X, no Threads, no Instagram, no Blue Sky ou no TikTok, ou finalmente através do YouTube. Comente aí no YouTube, caso você esteja vendo ou ouvindo esse episódio pelo YouTube. O Meninos Eu Vi fica por aqui e eu volto na semana que vem com mais críticas e dicas do que assistir. Um grande abraço e até lá!